Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí ele disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Livre da culpa, livre do pecado, livre da religiosidade, livre de todos os dogmas que a religião impõe sobre nós. Livres, porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade para você do teu jeito adorar ao nome do Senhor. Da forma como o Espírito Santo te tocar, você engrandecer o nome dele. A sua graça, esse cântico diz, e a sua misericórdia está sobre nós. Sabe por quê? Porque a graça é o favor imerecido de Deus. Nenhum de nós merecíamos estar aqui, ninguém. Mas todos os dias somos alvo dessa maravilhosa graça, que nos dá a oportunidade de fazer algo novo, de construir algo novo, de continuar uma caminhada, de fazer novos planos. A misericórdia, sabe o que é? É a oportunidade que Deus nos dá todos os dias, mesmo errando, de fazer diferente novamente, de fazer mais uma vez. Essa graça e essa misericórdia está sobre a tua vida nesta noite. Que você tenha liberdade neste momento de engrandecer ao nome desse Deus, de adorar ao nome desse Deus, porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Vamos cantar mais uma vez. Cante com o fundo da tua alma. Cante. Aleluia. Glória a Deus. Liberdade reina, com graça e misericórdia sobre a tua vida, a liberdade. Oh, Jesus reina neste lugar. Vem sobre nós, Pai. Com graça. Venha sobre nós, Senhor. Toca a tua igreja nesse momento, Espírito Santo. Enche a tua igreja nesse momento, Pai. A tua vida. Aleluia. A liberdade. Aqui estamos como verdadeiros adoradores, te adorando em espírito e em verdade, Pai. Seja adorado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Deus, porque tu não precisavas, Senhor, enviar o teu filho, mas por amor, foi por amor, foi por amor, amor incondicional. Foi por amor que o Senhor entregou o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Estamos aqui, Deus, porque nós cremos no sacrifício, cremos que o Senhor Jesus veio, cremos que Ele morreu e ressuscitou, cremos que um dia Ele voltará para nos buscar. Por isso estamos aqui, Deus, e nesta convicção a Tua palavra diz que nós não pereceremos, nós não ficaremos prostrados, nós não enfrentaremos a derrota, nós não enfrentaremos a morte, porque nós viemos, estamos aqui, porque o Senhor Jesus Cristo nos garante vida, vida abundante, vida e vida em abundância, Pai. Por isso nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Não há problema nesta terra, não há adversidade nesta terra, Deus. Não há nada que nós estejamos enfrentando neste momento que se compare à glória do Senhor que em nós será revelada, que se compare ao que o Senhor já fez por nós até aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glorifique o nome do Senhor, aplauda o nome dEle. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém? Vamos orar? Deus, estamos diante da tua palavra. Amado Espírito Santo, obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor. Estamos aqui, Deus, para aprender de ti, para crescer, Pai, na graça, no conhecimento, segundo a instrução da tua palavra. Por isso eu te peço neste momento, Senhor, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Pai. Onde houver, Deus, aqui neste momento alguém ansioso, Deus, sedento pela tua palavra, que ele seja tocado, que ela seja plantada numa boa terra, que dê frutos, Deus, frutos que glorifiquem o teu nome, frutos que nos façam crescer de verdade, Pai, frutos que nos façam viver, Pai, a transformação que a tua palavra nos garante, que faz conosco quando nós obedecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este lugar, Deus, que o Senhor preparou para nós aprendermos a tua palavra. Abra a porta da palavra e nos dê sabedoria, ousadia e intrepidez, Senhor, para ministrar de acordo com a vontade do teu Espírito Santo. Que haja liberdade na ação do Espírito Santo de Deus neste local, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Gente, nós estamos aqui diante de uma história que eu considero linda, que é a história da construção do templo que Salomão fez em obediência à palavra do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma história maravilhosa, porque nós sabemos, quem conhece um pouco a Bíblia, quem estuda um pouco a Bíblia, sabe que Deus tirou o povo de Israel, 430 anos de escravidão no Egito, um povo que não sabia o que fazia, um povo que não colhia aquilo que plantava para si, um povo que era escravo, um povo que era amargurado, um povo que era oprimido, um povo que foi perseguido. E aí Deus, lembrando-se da promessa que fez a Abraão, lembrando-se daquilo que ele tinha prometido fazer com a nação de Israel, formar uma nação, um povo que lhe adorasse, um povo que lhe honrasse. Deus, se lembrando daquela situação, resolveu, através da vida de Moisés, tirar o povo do Egito. E aí você conhece a história, você sabe que o povo foi caminhando pelo deserto, passaram anos no deserto, até chegarem à terra prometida. Mas o que nós observamos quando nós estudamos, é que durante esse tempo, durante toda essa jornada, essa caminhada, até chegarmos a Davi, passaram-se homens e homens, profetas e profetas, gerações e gerações passaram, e até chegarmos nesse ponto onde Salomão de fato construiu o templo, ou um pouquinho antes, quando Davi resolveu construir o templo, Deus sempre esteve em tendas. Nós vamos aprender na Bíblia, nós vamos observar que sempre que eles montavam um tabernáculo para o Senhor, um local de adoração para o Senhor, um lugar onde o Senhor viria para falar com o seu povo, Deus sempre habitou em tendas. E aí, meu irmão, a palavra do Senhor nos mostra que de repente, um certo dia, Davi estava no seu palácio. Davi que era um adorador, por excelência. A palavra do Senhor nos mostra vários salmos que Davi compôs, várias poesias cantadas que Davi fez, não para mulheres, não para filhos, não para pessoas, mas ele fez para o próprio Deus, de adoração ao Senhor e de gratidão a tudo que Deus fez na vida dele. Por isso a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Pastor Fabiano explicou aqui no começo do culto, porque nós fomos criados por Deus para adorar ao Senhor. Nós fomos criados por Deus para exaltar o nome do Senhor, adorar ao Senhor não simplesmente como bonecos que ficamos adorando, não, mas adorando com a nossa própria vida, com a nossa própria gratidão, com os nossos próprios passos no dia a dia. Nós somos um templo de adoração ao nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Pelo menos isto é o objetivo de Deus quando Ele resolveu nos criar. Este foi o objetivo, e Davi entendeu isso. Por isso Davi foi homem segundo o coração de Deus. Ele era um adorador. Um adorador, ele não está livre do pecado. Um adorador, ele não está livre do erro.
Um adorador não está livre de cometer injustiça, porque nós somos homens, estamos aqui presos na carne, nós cometemos todos esses erros, mas ainda assim, meu irmão e minha irmã, quando nós entramos por essa porta, quando nós ligamos um som no nosso carro, quando nós estamos em casa sozinhos, quando nós nos lembramos do Senhor, nós entramos na sua presença, primeiramente, adorando, engrandecendo, cultuando, louvando ao nome desse Deus, que é o único digno de adoração, de louvor e da nossa gratidão, em nome de Jesus. E aí Davi, a palavra do Senhor nos mostra que ele estava em casa um dia, lá em 1 Crônicas 17, a Bíblia diz que o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro. Olha aqui o desejo de Davi de engrandecer, de fazer algo pelo Senhor, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. E aí Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, porque Deus está contigo. Olha que coisa maravilhosa isso que Natã disse a Davi: fazes o que tiveres em mente, porque Deus está contigo. Quantos aqui podem declarar que o Senhor está contigo? Quantos aqui podem declarar: o Senhor está comigo? Você pode declarar isso? O Senhor está comigo? Então, meu irmão, o que está vindo na tua mente? Faça, porque vai dar certo. O Senhor está contigo em nome de Jesus. Faça, acredite, meu irmão. Quantas coisas vêm na nossa mente, sabe por quê? Porque quando nós estamos com Deus, quando Deus está conosco, tudo que a gente faz, ainda que seja pessoal, ainda que seja algo para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso próprio intento pessoal, ainda que seja assim, ele serve para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que fazem parte do reino, aqueles que Deus está com ele, tudo que eles fazem, eles visam o reino de Deus. Sempre que você toma uma atitude, você se lembra do Senhor, você visa em glorificar a Deus, você visa em compartilhar com irmãos, você visa em agradecer a Deus por aquilo que Deus fez, você visa em dar honra ao Senhor por aquilo que você construiu, porque aqueles que estão com Deus, meu irmão, aqueles que estão com Deus, tudo que eles fazem dá certo em nome de Jesus, e se você está com Deus vai dar certo também. Aí Davi sonhou com isso então, Davi decidiu realizar a construção do templo. Só que aí a Bíblia diz que Davi recebeu do Senhor um projeto, mas ele não pôde construir o projeto. Ele não pôde construir o projeto, 1 Crônicas 28:3 diz, porque o Senhor disse para ele: olha Davi, eu vou te dar o projeto, mas você não vai construir porque você tem sangue nas mãos. Você foi um guerreiro, você matou muita gente, Davi. Então, como você viveu uma vida de guerra, e para construir o templo onde eu vou habitar precisa haver pureza, eu não vou permitir, Davi, que você construa este templo, mas eu vou deixar para você as plantas, vou dar para você toda a instrução, vou colocar na sua mão todo o preparo para você poder construir o templo. E quem vai construir o templo, Davi, não será você, mas será um filho seu que eu vou levantar, que eu vou dar sabedoria, que eu vou dar conhecimento, que eu vou dar instrução para que ele faça este templo de honra e de glória ao meu nome. E assim a Bíblia nos mostra que Davi recebeu do Senhor o projeto, não construiu o templo, mas lá em 1 Crônicas capítulo 22, verso 5, a Bíblia diz que ele deixa tudo preparado. E aí Davi diz: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico. Olha o desejo dele de adoração a Deus: famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Olha que coisa maravilhosa, o desejo de Davi de adorar a Deus, de servir ao Senhor. É importante que nós prestemos atenção, que naquela época, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele não habitava em pessoas, ele não ia para habitar como ele habita em nós hoje. Naquela época Jesus Cristo não havia vindo ainda ao mundo, não havia morrido ainda pelos nossos pecados, não havia ainda enfrentado o que enfrentou para que nós pudéssemos ser purificados do sangue, da morte, do pecado, para o Espírito Santo habitar em nós. Então nós vamos ver no Velho Testamento que naquela época o Espírito Santo, ele falava com as pessoas através de profetas. Naquela época o Espírito Santo às vezes se apossava de algum homem, de mulher, para poder exercer uma determinada função. Por exemplo, Sansão, a Bíblia diz que Sansão foi um guerreiro, um libertador de Israel, mas a Bíblia nunca disse
que Sansão foi forte, que Sansão foi musculoso, que Sansão era grande. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Sansão carregou uma porta de cidade nas costas, mas a Bíblia não diz que ele era um cara forte. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderava dele em determinados momentos, e quando o Espírito Santo se apoderava, ele dava força para que Sansão exercesse o chamado que ele tinha. Elias foi a mesma coisa. Elias, a Bíblia diz que ele ora no Monte Carmelo, e depois que ele desce do Monte Carmelo, o Espírito de Deus se apossou dele, e a Bíblia diz que ele botou a sua capa no meio do seu cinto, e saiu correndo, e correu na frente dos cavalos de Acabe, chegando na frente de Acabe, o rei Acabe, em Jezreel. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus havia feito esta obra em Elias, em Sansão e tantos outros. O Espírito Santo naquela época, meu irmão, Deus quando vinha, descia em tendas. Foi assim que Deus fez com Moisés. Moisés ia sempre para dentro do tabernáculo, para dentro da tenda, e o Espírito de Deus descia, o Senhor descia e falava com o povo. Deus certa vez disse para Moisés, para Arão e para Miriam, quando Arão e Miriam começaram a questionar Moisés, Deus disse para os dois: olha, quando há profetas na terra, eu falo com vocês através deles, mas com Moisés eu falo face a face. Por quê? Porque a Bíblia mostra que naquela época, meu irmão, naquela época, o Espírito Santo não habitava em pessoas, o Espírito Santo habitava no templo. Agora, meu irmão, com a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, com a sua morte, com a sua ressurreição, com aquilo que o Espírito Santo de Deus fez quando Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, foi aos céus, a Bíblia diz que Ele enviou o seu Espírito, e Jesus Cristo disse que vocês receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, a partir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus nunca mais precisou habitar em templos, em coisas construídas, porque hoje nós somos habitação e templo do Espírito Santo de Deus. Olha para o teu irmão e diz: você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Jesus, meu irmão, veio para isso. Hoje nós construímos lugares. Temos aqui uma igreja que nós estamos em plena reforma, vamos ampliar, estamos construindo, as coisas estão indo muito bem, obrigado. Mas isso aqui, meu irmão, não passa de paredes vazias, porque o templo e o santuário é você. Se você não vier cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo aqui não estará. Se você não andar com o Espírito Santo de Deus, aqui não haverá Espírito Santo, aqui não haverá milagres, operação de Deus, aqui não haverá manifestação de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não está no templo. Quando eu falo templo, eu falo paredes e lugar, como este lugar construído, matéria, mas o Espírito Santo de Deus hoje está em templos móveis. O Espírito Santo hoje está em carne e osso, dentro de nós, há templos de carne e osso. O Espírito Santo de Deus está em você. Você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus, assim diz a palavra. Então, meu irmão, onde a igreja vai, ali vai o templo e santuário do Espírito Santo. Lá no teu trabalho, você é um templo e santuário do Espírito Santo. Na tua casa, você é um templo e santuário do Espírito Santo de Deus. No trânsito, quando alguém te fecha e você fica com raiva, você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Todas as atitudes que nós tomamos no mundo lá fora, nós tomamos como templo e santuário do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Você não vem na igreja, meu irmão e minha irmã, para conhecer o Espírito Santo de Deus. Você traz o Espírito Santo de Deus de casa com você, e aqui você apresenta para aqueles que nunca tiveram oportunidade de conhecer. Como igreja nós fazemos isso, mas o Espírito Santo, quando nós vamos embora, ele vai conosco em nome de Jesus. Ele não vai ficar aqui, ele vai com você hoje à noite. Ele vai para a tua casa, ele vai para o teu local de oração, ele vai para o desafio que você tem ainda nessa semana. Semana que vem tem desafios, o Espírito Santo de Deus vai com você, porque ele habita em você. Você é casa de Deus em nome de Jesus. Amém? Então é uma coisa que nós prestamos atenção, meu irmão. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz: vocês são templos e santuários do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Vocês não sabem que são templo e santuário, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus em que vocês estão é sagrado. Olha que coisa séria, meu irmão.
a primeira vez que eu li esse texto, eu fui tomado por um sentimento de culpa, por um sentimento de remorso. Eu já estava em Deus, eu já havia aceitado ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu li esse texto, meu irmão, veio aquele sentimento horrível de culpa, porque eu comecei a me lembrar quantas coisas eu fiz, quantas vezes, meu irmão, eu usei o templo e santuário do Espírito Santo para encher de drogas, quantas vezes eu usei o templo e santuário do Espírito Santo para usar álcool, quantas vezes eu usei o templo e santuário do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia diz que é sagrado, meu irmão, para promover na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, coisas que não adoravam o nome do Senhor. Quantas vezes, meu irmão, isso acontece com muitos de nós que estamos dentro da igreja, aceitamos a Deus, aceitamos ao Senhor Jesus, começamos a caminhar e de repente nós nos encontramos com palavras dentro da palavra de Deus, com textos dentro da palavra que nos questionam, que nos confrontam. Quando eu recebi, meu irmão, essa notícia, quando eu vi essa notícia, que eu comecei a ser bombardeado por culpa, por remorso, por tantas coisas, meu irmão, na hora, o Espírito Santo de Deus me levou a Atos capítulo 17, verso 30, que diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas agora que nós conhecemos a verdade, nós devemos nos manter e nos arrepender, diz a palavra do Senhor. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo, meu irmão? O tempo da ignorância, o tempo que você não conhecia, o tempo que você vivia no pecado sem saber, pecado significa errar o alvo, o tempo que você andava errante na tua vida, meu irmão e minha irmã, este tempo da ignorância, quando você descobre a verdade, o Senhor não leva em conta, mas Ele diz, se arrependa. A partir de agora muda de vida. Descobriu a verdade? Muda de vida. Descobriu o que eu quero para você? Muda de vida. Descobriu, eu não estou preocupado com o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Esta é a palavra do Senhor sobre a tua vida. O diabo vem para te acusar, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir a tua fé, e o Senhor está dizendo para você, o que você fez, o erro que você cometeu, isso não importa mais para mim, desde que você se arrependa hoje, mude de vida hoje, determine viver uma nova vida hoje. Eu me esqueço de todos os seus erros e vou com você, vou fazer de você o meu templo e santuário em nome de Jesus, assim diz a palavra. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que o Senhor lança, Miqueias capítulo 7, verso 16, a palavra do Senhor diz que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor lança. Isaías 43, verso 25, Deus diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro mais, assim diz a palavra do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Só que aí sabe o que acontece? Tem muita gente que não anda com Deus, tem muita gente que não exerce o seu chamado, tem muita gente que não acredita naquilo que Deus tem para a sua vida, porque ele fica sendo bombardeado na sua mente, no seu ouvido, por uma voz maligna apontando o passado, apontando o erro, apontando as coisas que já se foram. A palavra do Senhor diz que tudo que é passado, tudo que é velho já passou, eis que tudo se fez novo. O Evangelho é novidade de vida, é um tempo novo, é misericórdia do Senhor, é graça sobre a tua vida. O que você fez, o Senhor se esqueceu, lançou no mar do esquecimento por amor de ti, por amor ao nome dele, porque ele quer fazer de você templo e santuário em nome de Jesus. Então, meu irmão, saiba que essa voz de acusação não é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu fui bombardeado, meu irmão, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei, meu irmão, o mais crítico com relação ao meu ministério fui eu mesmo. O que mais tentou fugir foi eu mesmo, porque a gente é bombardeado, não tem jeito, meu irmão. Isso vai acontecer com você também. Quando você exercer o plano de Deus para a tua vida, você vai ser bombardeado, mas saiba que esta voz deve ser repreendida. Você determina que ela saia da tua vida, porque Deus tem uma nova história, um projeto para construir na tua vida. O tempo de ignorância passou, se tiver que se arrepender, se arrependa, mas viva um novo tempo da graça, da provisão, da misericórdia e do amor de Deus sobre a tua vida. Pensando nisso, olhando para Salomão, vendo que Deus se esquece das nossas transgressões, vendo que Deus joga no mar do esquecimento, das profundezas do mar, os nossos pecados, vendo que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Quem é que pode construir então um templo para o Senhor? Quem é que pode dizer, olha, eu sou templo e santuário, eu quero ser templo e santuário? Quem pode fazer isso? Qualquer um que resolver acatar o plano de Deus para a sua vida. Qualquer um, meu irmão.
Qualquer um. Jesus Cristo disse: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes. Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Basta se arrepender para Deus mudar a tua história em nome de Jesus. Basta isso, basta você aceitar o plano de Deus, basta você acreditar, meu irmão, que Deus tem um plano para a tua vida. E Deus usou Salomão. Por que Deus usou Salomão? Por que Deus não usou outro filho de Davi? Davi tinha muitos filhos, meu irmão. Por que Deus usou Salomão? Se você leu a história, se você conhece um pouco a história, você sabe que Salomão é filho de Batseba. Batseba foi aquela mulher que foi protagonista junto com Davi do maior pecado que Davi cometeu, o pecado de adultério que Davi cometeu, o pecado do erro que Davi cometeu. Ele quase morreu por causa do pecado, não morreu porque se arrependeu. Por que Deus escolheu Salomão então, que era filho daquela mulher? Por quê, meu irmão? Para dizer para você que não importa de onde você veio, não importa qual é o teu passado, não importa o que os teus pais fizeram, não importa o que aconteceu na tua vida, o Senhor tem um projeto, um plano novo para a tua vida, e esse plano vai acontecer se você simplesmente receber como uma graça, uma misericórdia, uma ação de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Salomão aceitou, meu irmão, o projeto. Salomão, sabendo de onde vinha, aceitou o plano. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Meu irmão, os teus pais podem ter errado muito, pode ter pecado muito, pode ter feito muita coisa errada nessa vida, mas, meu irmão, alguma coisa boa eles fizeram, porque eles receberam uma recompensa do Senhor, uma herança. Essa herança se chama você. A palavra do Senhor não pode mentir. Os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Se você nasceu, você é herança, você é recompensa do Senhor para a vida dos seus pais. Mesmo que eles tenham falhado, mesmo que eles tenham errado muito, algo de bom eles fizeram, porque o Senhor lhe deu. Você, seus irmãos, você, a sua família, você está nessa terra, meu irmão, por causa de um plano de Deus para você, um projeto, um propósito. Cada um fala de um jeito. O Fabiano aqui começou dizendo que nós estamos nessa terra para resolver um problema. E é verdade, só existe, meu irmão, solução porque aconteceu um problema. O que seria das soluções se não fossem os problemas? Graças a um problema nessa terra, o Senhor te gerou, o Senhor te formou no ventre, e Ele vai te usar para resolver esse problema e glorificar o nome dEle com a tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Salomão acreditou, Salomão foi lá e aceitou, resolveu, meu irmão, encarar o projeto. Deus escolheu Salomão para fazer dele alguém grande, fez de Salomão um homem mais sábio que já teve nessa terra. A Bíblia diz que nunca houve rei tão sábio quanto ele. Depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que aqui pisou, meu irmão, Zaqueu, Raabe. Quantas pessoas que Deus usou para nos mostrar que nós também podemos. Raabe, a Bíblia diz que era uma prostituta que morava nas muralhas de Jericó. Quando Israel atacou, as muralhas de Jericó que caíram, só ficou salva Raabe, porque Deus usou Raabe para esconder os espias. E graças à vida de Raabe, meu irmão, você sabia que Jesus Cristo veio da árvore genealógica da vida de Raabe? Raabe, meu irmão, foi mãe de Boaz, que foi pai de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Jesus Cristo, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, veio da descendência de Davi, porque Deus, meu irmão, levanta quem está no monturo, Deus levanta quem está na marginalidade. Deus acredita, meu irmão e minha irmã, naqueles que simplesmente obedecem e resolvem acreditar no projeto que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Raabe, meu irmão. Zaqueu, um publicano, pecador, inimigo do povo de Israel. Zaqueu não pediu nada para Deus, ele só queria ver Jesus Cristo passar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando passa, olha para ele e chama: Zaqueu, vem, desce dessa árvore, porque eu tenho um plano na tua vida, e esse plano vai acontecer a partir de hoje. Irmão, Deus faz. Jesus Cristo esperou aquela mulher em Samaria, aquela mulher na beira do poço, sentado. Jesus Cristo, o rei dos reis, o cordeiro, meu irmão, ela não foi atrás dele, ele veio atrás dela. Ele sentou na beira do poço no horário do meio-dia. A Bíblia diz que ele ficou aguardando por ela, e quando ela chegou, ele disse: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, mas de dentro de você fluirá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você entrou dentro desse lugar nessa noite, meu irmão, saiba que
que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui, através da vida de um irmão, através de um momento, eu não sei como Deus fez, mas foi Ele que fez, porque a palavra de Deus diz que Ele opera em nós tanto o querer, quanto o realizar. Você não está aqui em vão, você está aqui, porque Deus tem um projeto, um plano para a tua vida, e a partir de hoje, se você crer, Ele vai começar a dar certo, você vai crescer, você vai prosperar, você vai frutificar, você vai dar muitos frutos para glorificar o nome do Senhor, através do poder que há na palavra dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então a Bíblia diz aqui que Salomão acreditou. E aí o que eu quero compartilhar com você é os passos para nós construirmos um templo de adoração ao Senhor. Os passos que nós precisamos dar para que nós sejamos verdadeiramente templo e santuário do Espírito Santo. Aqui a palavra do Senhor nos mostra. Salomão, ele proporcionou, ele fez aqui, ele tomou algumas atitudes que, se nós trouxermos para o nosso dia de hoje, se nós aplicarmos na nossa vida espiritual, até mesmo material, em outras situações, em outras áreas da nossa vida, meu irmão, ela vai dar certo, as coisas vão acontecer, porque os princípios de Deus, quando aplicados na nossa vida, eles dão certo. Tudo o que você precisa, meu irmão, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida material, seja na tua vida emocional, seja nos teus relacionamentos. Eu não sei qual é a área de déficit na tua vida que você tem, mas tudo o que está te faltando dentro da palavra do Senhor, nos princípios da palavra de Deus, se você aplicar, vai dar certo em nome de Jesus. Deu certo para Moisés, deu certo para Paulo, deu certo para João, deu certo para todos aqueles que vieram depois deles, está dando certo para a minha vida, está dando certo para a vida daqueles que estão obedecendo, e vai dar certo para a tua vida também, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele promete e deixa de agir, acaso Ele fala e deixa de cumprir? Este é o Deus que você serve em nome de Jesus. Creia nos princípios da palavra de Deus, aplique eles, e você vai dar certo na vida em nome de Jesus. Então vamos lá, rapidamente aqui, nós vamos para as atitudes que Salomão teve para poder dar certo. A primeira atitude que ele teve está em 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Eu quero que você abra a tua Bíblia, para que você entenda e veja o poder que há, meu irmão, na palavra de Deus. 2 Crônicas 3, verso 1. A palavra de Deus diz assim: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Meu irmão, primeiro passo que nós devemos tomar para poder dar certo a construção do nosso templo e santuário, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida, é escolher o lugar certo. Você não vai construir nada na tua vida. Se você está pensando em construir uma casa na praia, você não vai escolher um terreno no campo, você vai escolher um terreno certo na praia. Quanto mais próximo da praia, melhor. Se você está querendo construir uma casa, você não vai procurar para construir a sua casa uma área industrial, você vai procurar um lugar certo que seja uma área residencial. Se você vai construir algo comercial, você não vai procurar um lugar residencial, você vai procurar uma área comercial. Por quê? Porque a escolha do lugar certo é fundamental para nós construirmos algo, é ou não é? Quando nós resolvemos construir a nossa salinha aqui das crianças, se você sair e ver, você vai ver que já está um prédio já alto, grande, já vamos levantar as paredes. Nós procuramos, levamos em consideração vários lugares. Pensamos em fazer um mezanino ali atrás, pensamos em fazer algumas salas aqui no fundo, pensamos em várias possibilidades, mas aí pensando, analisando, orando, buscando o Senhor, escolhemos um lugar certo. E quando a gente escolhe o lugar certo, as coisas fluem. Você já reparou?
Quando você escolhe o lugar certo, as coisas fluem. Quando você escolhe no Senhor as coisas certas, vem o favor de Deus sobre a tua vida. Quando as coisas começam a dar muito errado, meu irmão, quando as coisas começam a travar demais, saiba, meu irmão e minha irmã, que talvez você não esteja debaixo da direção que Deus tem para a tua vida, porque onde Deus está, há esforço sim, há dedicação sim, você precisa marchar sim, mas existe o favor de Deus. Você vê as coisas fluindo, você vê as coisas dando certo, você vê que tem um desafio, mas Deus abre uma porta. Você vê que tem algo que necessita de fé, você exerce a tua fé e o Senhor colabora com você, o Senhor te auxilia e as coisas vão dando certo. É necessário escolher um lugar certo. A Bíblia diz que Davi escolheu a eira de Araúna, e a eira de Araúna ficava no Monte Moriá. Meu irmão, o Monte Moriá é o mesmo que Abraão, quando foi convocado pelo Senhor para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que ele foi para onde? Para o Monte Moriá. Naquela época o Monte Moriá não era habitado. Ali o Senhor trouxe o livramento, o Senhor só queria conhecer o coração de Abraão. Obviamente Isaac não foi sacrificado, mas aí passou o tempo, aquele monte passou a ser habitado. E aquele monte, meu irmão, agora pertencia a Araúna, um homem que estava trabalhando. E a Bíblia diz que Davi resolveu comprar, porque ele viu um anjo ali em cima, comprou o monte Araúna, e naquele monte, naquela eira de Araúna, no Monte Moriá, a Bíblia diz que ele decidiu fazer o templo. Meu irmão, sabe o que significa Moriá? Sabe o que significa Moriá, meu irmão? Colina rochosa. Colina rochosa. Sabe o que significa? Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, Mateus capítulo 7, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, transbordaram os rios, sopraram o vento sobre aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Meu irmão, se você quer construir, se você quer crescer, se você quer dar certo, saiba que o lugar certo para você estar, chama-se a rocha, que se chama Jesus Cristo. Se você construir o teu futuro, se você construir o teu projeto, se você construir os teus planos, se você construir a tua família, se você construir qualquer coisa que você tenha no teu coração sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, vai dar certo. Vai vir vento contrário, vai vir chuva, pode vir o que for, mas a tua casa não vai cair, porque os alicerces estão na rocha, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Então saiba, meu irmão, quantas pessoas estão construindo sobre areia, quantas pessoas estão construindo os seus sonhos fora da palavra do Senhor, fora do Senhor Jesus Cristo, longe do Senhor Jesus, meu irmão, vai cair. Tudo que não é construído em cima dessa rocha, em cima desse alicerce, tudo que não é construído sobre a rocha chamada Jesus Cristo, meu irmão, quando vier tempestade, quando vier alagamento, quando vier tribulação, e isto vem sobre bons e vem sobre maus, diz a palavra do Senhor. Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é semelhante ao homem que construiu sobre a rocha. Vieram, ele não disse que estava livre, vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Quem é que disse que quem está com Jesus não sofre tribulação, problema, perseguição, dores, muitas vezes falência, problemas, meu irmão? Nós sofremos, mas ainda que venha um vento forte, tira o telhado da tua casa, as colunas permanecerão de pé, os alicerces permanecerão de pé, você poderá continuar a tua caminhada, consertar aquilo que se estragou, porque você não está em areia, você está em Jesus Cristo, você está em Moriá, você está numa coluna rochosa. O templo e santuário que é você está alicerçado nessa rocha que se chama Jesus Cristo, e nada vai te derrubar, assim diz a palavra. Então creia, tenha convicção, meu irmão, que primeiro você precisa escolher o lugar certo. O lugar é Jesus Cristo, meu irmão. O lugar é Jesus Cristo. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que sara, é Ele que cura. É só Jesus Cristo que tem poder para ir lá naquela situação que você não tem mais condições de fazer. Pessoas não podem mudar. O Deus do impossível está aqui nesta noite. Se você se transformar hoje num templo e santuário de adoração a esse Deus, você estará sobre a rocha e você irá com o Senhor, e nada mais vai te derrubar, assim diz a palavra. Então a primeira coisa que Salomão fez, ele escolheu o lugar certo. Escolha o lugar certo. O segundo, meu irmão, a segunda atitude que Salomão teve, ele seguiu o planejamento. Você vai ver que Davi
deu a Salomão exatamente o projeto, o plano, o planejamento, meu irmão e minha irmã, que Salomão precisava realizar. Davi já estava morto. Davi, quando Salomão começou o templo, já tinha morrido. Salomão poderia ter feito do seu jeito. Salomão poderia ter escolhido mudar ali algumas coisas dentro do templo. Poderia ter escolhido construir de outra forma, sair, meu irmão, fora do planejamento. E é por isso, meu irmão, que muita gente cai hoje. Porque Deus deu um plano. Deus trouxe um plano para cada um de nós. Deus tem um planejamento para cada um de nós. E nós muitas vezes agimos fora do planejamento que Deus tem. Sabe qual é o planejamento que Deus tem para a tua vida? Sabe qual é a planta que Deus tem para a tua vida? Bíblia Sagrada. Todos os projetos para construção, seja do que for na tua vida, o planejamento está nesta planta maravilhosa que se chama Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que te liberta, a Bíblia Sagrada que te mostra o ensino, a palavra do Senhor que te mostra qual é a direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, assim diz a palavra do Senhor. Quem tem a palavra não está no escuro, quem tem a palavra sabe para onde vai, quem tem a palavra sabe o que tem que decidir, quem tem a palavra e segue o planejamento da palavra, meu irmão. Hoje a palavra está nas melhores livrarias, hoje a palavra está de graça na internet, hoje a palavra pode estar no teu celular, hoje a palavra pode estar em todo momento de dúvida que você tiver. Vai lá na planta, meu irmão, vai lá no planejamento de Deus, olha o que Deus tem e você vai vencer, e nada mais vai dar errado na tua vida, se você seguir o planejamento que se chama palavra de Deus para a tua vida. Salomão, meu irmão, ele seguiu o planejamento. Salomão, a Bíblia diz aqui que ele seguiu. Jesus Cristo, como eu falei para você, diz: portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, ouve e põe o planejamento em prática, ouve e faz o que está escrito, é semelhante ao homem prudente, meu irmão. Salomão foi prudente. Salomão não tirou coluna daqui para botar lá, Salomão não deu um jeitinho aqui para botar lá, Salomão obedeceu os princípios estabelecidos na planta, porque os princípios foram dados, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo a Davi, e qualquer princípio que fosse quebrado poderia ruir completamente aquele templo. Não quebre princípios da palavra, obedeça o planejamento da palavra. A Bíblia diz que você é prudente quando você faz isso. Jesus Cristo disse: você é prudente, a tua casa não vai cair, porque você ouviu e praticou a palavra do Senhor. Tiago diz: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes da palavra. Sejam praticantes, meu irmão. Seja praticante da palavra e você vai vencer em nome de Jesus, amém? É a palavra, meu irmão. Não é corrente de 7 semanas que vai mudar a tua vida. Não é água ungida não sei da onde que vai mudar a tua vida. Não é história da carochinha que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida de verdade é a palavra de Deus dentro do teu coração, porque a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você tiver a palavra de Deus dentro do teu coração, você não vai errar, você vai vencer, porque é ela que liberta e transforma a nossa vida em nome de Jesus. Palavra de Deus. Por isso que eu sou tão aficionado pela palavra dentro dessa igreja. Por isso que aqui a gente traz pessoas que preguem a palavra na essência. Não precisa fazer oba-oba, não precisa fazer teatro, não precisa dar cambalhota e show, meu irmão. Basta que haja uma palavra liberada e a vida muda. Basta que haja, meu irmão, uma palavra de Deus confirmada no teu coração e as coisas acontecem, porque tudo é pelo poder da palavra. Deus, quando criou o mundo, quando criou os céus e a terra, a Bíblia diz que Deus não fez aviãozinho, Deus não fez coraçãozinho, Deus não fez água ungida. Deus disse: haja, e tudo se fez, porque foi pelo poder da palavra que muda a vida de todos nós em nome de Jesus. Libere uma palavra, meu irmão. Tenha palavras de edificação, palavras de vida, palavras de instrução, palavras de conhecimento, e tudo vai dar certo na tua vida em nome de Jesus. Guarde, meu irmão, planejamento, não saia de fora dele, não saia de perto desse planejamento, e as coisas vão dar certo para você em nome de Jesus. Só para você ver a importância que tem na palavra. Abra a tua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, verso 7. A Bíblia diz que Deus falou para Josué, verso 7 do capítulo 1: somente seja muito forte e muito corajoso. Tem que ter força e tem que ter coragem. Deus não conta com frouxo, eu sempre falo isso aqui.
Se você quer chegar a algum lugar, meu irmão, seja forte e seja corajoso. O Senhor não está com você? Você não declarou aqui que o Senhor está contigo? Faça tudo o que está na tua mente. Seja forte, seja corajoso, porque vai dar certo em nome de Jesus. Seja forte. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Olha o planejamento. Siga o planejamento que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie da planta, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro. É a palavra, meu irmão, que muda a nossa vida. Nem de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que? O propósito, o planejamento, tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido em tudo que você fizer. Meditação na palavra de Deus dentro do teu coração. Não andar nem para a direita nem para a esquerda. Ser forte e corajoso, acreditar que essa palavra é verdadeira para a tua vida, meditar nela, viver debaixo dos preceitos dela. Meu irmão, a Bíblia diz que você vai prosperar e ser bem sucedido em tudo o que você fizer. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? A palavra do Senhor diz que aquele que profetiza assim o faz para encorajar, consolar e edificar a vida dos outros. Meu irmão, eu estou profetizando sobre a tua vida. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo se você meditar na palavra e obedecer fielmente. Nem para a direita, nem para a esquerda. Anda no centro, porque a palavra do Senhor diz que o caminho do Senhor é um caminho de retidão. É no centro e você vai dar certo em nome de Jesus. Então ele fez isso. Salomão, ele seguiu o planejamento. Salomão, ele escolheu o lugar certo. E aí Salomão, meu irmão, fez o terceiro aqui muito importante. A Bíblia diz que Salomão consagrou a Deus o seu projeto. Salomão consagrou a Deus o seu planejamento. Meu irmão, a palavra do Senhor diz em Provérbios 16, verso 3: consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre tudo, meu irmão. A palavra do Senhor diz que do nascente, Salmo 113, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Do nascer do sol ao pôr do sol, que a tua vida seja uma vida de consagração ao nome do Senhor, que a tua vida seja uma vida de adoração ao nome do Senhor, que todos os projetos que você faça daqui para frente, consagre ao nome do Senhor e eles vão dar certo. Você será bem sucedido, assim diz a palavra do Senhor, se você consagrar tudo o que você fizer. O meu querido avô falecido dizia que entre um dia e outro, existe uma noite no meio. Sabe para quê? Para orar e consagrar a Deus o projeto que você tem para o próximo dia. Consagre e vai dar certo em nome de Jesus, assim diz a palavra. Consagre, meu irmão. Salomão, a primeira coisa que ele fez, ele foi lá e consagrou. Meu querido, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? De repente é ter uma picape 4x4? Consagrar a Deus, sabe o que é consagrar a Deus? O carrão que Deus vai te dar? Você colocaria dentro da tua picape 4x4 que o Senhor vai te dar uma geladeira para ajudar um pobre? Você faria uma carga para poder ajudar alguém que está em necessidade? Isso é consagrar, meu irmão, o que Deus te deu. Isso é consagrar os teus planos. Isso é consagrar os resultados da tua colheita. Isso é consagrar, meu irmão, os recursos que o Senhor te deu. Consagra a Ele, que aqueles recursos que você já tem sirva, meu irmão e minha irmã, se necessário, para auxiliar o reino de Deus, para ajudar quem está em necessidade, para consagrar a Deus, meu irmão, através das atitudes que nós tomamos de auxílio ao próximo, porque a Bíblia diz que o amor que nós temos por Deus, ele é semelhante ao amor que nós temos pelo próximo. Isso é consagrar a Deus. A palavra consagrar, eu peguei no dicionário, ela significa dedicar a Deus, tornar sagrado. Meu irmão, você tem um sonho de ter uma casa com piscina? Que beleza! Você sabia que Deus pode te dar? Se você consagrar ao Senhor esse teu sonho, os teus planos serão bem sucedidos. Mas a pergunta é: quando você conseguir a casa com piscina, será que você faria um dia de batismo para a igreja, para ajudar os outros irmãos a nascerem de novo, a serem novas criaturas, a conhecerem o Senhor Jesus Cristo? Ou a casa com piscina é para churrasco, cerveja, bebedeira e propagar aquilo que não é o reino de Deus? Isso é consagrar. Essa igreja aqui, meu irmão, começou dentro de uma oficina mecânica. Você conhece essa história? A oficina mecânica do Fabiano. Por quê? Porque o Fabiano consagrou o seu local de trabalho ao Senhor, ou seja, ele dedicou a Deus. E hoje nós estamos aqui porque alguém consagrou os projetos, os planos que Deus tinha para ele, e pergunta agora para ele se ele não está sendo bem sucedido.
Pergunta se o Senhor não está trazendo prosperidade. Veja se não está a bênção do Senhor lá sobre a casa dele. Sabe por quê? Porque ele consagrou aquilo que ele tinha ao Senhor. Consagre. Você já pensou em fazer um culto empresarial na sua empresa? Você já pensou uma vez por mês, você chamar ali os funcionários da tua empresa e fazer um culto na tua empresa? Esses dias, meu irmão, eu fui convidado para ministrar a palavra. Comecei a falar muito rápido, porque eu disse que ia terminar cedo e já estou me atrasando. Eu comecei, meu irmão, faz uns 2 meses, eu fui convidado para ministrar a palavra num culto de primícia na imobiliária MDG. Uma imobiliária, todos os corretores se juntam uma vez por mês, eles chamam um pastor de qualquer denominação, e ali eles fazem um culto familiar. Meu irmão, eu fui lá para ministrar a palavra. Nós fomos tocados de uma tal forma pelo Espírito Santo de Deus, que eu passei o dia todo, meu irmão, adorando, o dia todo com o olho lacrimejando, o dia todo cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Cumprimento da palavra. Consagre, meu irmão, aquilo que você já tem ao Senhor, e você vai ser bem sucedido. Dedique ao Senhor aquilo que Ele já te deu e que Ele não te deu ainda. Faça um voto com Deus: Senhor, se Tu me deres, vai ser para a honra e para a glória do Teu nome. Eu vou aproveitar com aqueles que me amam, com a minha família, vou usufruir, porque Deus quer que você usufrua dos recursos que Ele te dá, mas que esses recursos sirvam, meu irmão e minha irmã, para dedicar honra e glória ao nome do Senhor, e não para envergonhar o reino de Deus com tanta porcaria que a gente faz. Consagre. Salomão consagrou, sabe qual foi o resultado? Deu certo. Vai dar certo para você também, em nome de Jesus. Vai dar certo para você, amém? E aí, para nós terminarmos, vou voltar lá em 2 Crônicas 7,14. O texto que eu comecei lendo. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome seja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Meu irmão, você é o templo escolhido e consagrado do Espírito Santo de Deus. Essa palavra aqui é para você hoje, nessa noite. Você é templo. A palavra do Senhor está dizendo que você é escolhido e consagrado. A palavra do Senhor está dizendo que o nome do Senhor permanecerá para sempre em você. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O nome do Senhor para sempre em você. A palavra de Deus está dizendo que os olhos e o coração do Senhor estarão para sempre em você, assim diz a palavra. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, se você hoje, meu irmão, mudar aquilo que está errado, se você hoje tomar uma atitude de fé, se você hoje abandonar velhos hábitos, se você tem que abandonar, se você hoje confiar no projeto que Deus já te deu, você não está errante, mas você está desconfiando do que Deus te deu. Se você hoje confiar, a Bíblia diz que Ele virá e habitará em você. Ele fará um plano maravilhoso em você. As coisas darão certo para você. O coração de Deus estará dentro de você, assim diz a palavra do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu tenho meditado numa palavra essa semana que tem falado muito comigo, que mostra a magnitude do nosso Deus. O Salmo 113, o verso 5, ele diz assim: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Será que você consegue ter uma dimensão do tamanho de Deus que você serve? Será que você consegue entender o poder que há no Deus que nós servimos? Que apesar, meu irmão, de estar reinando nas alturas, Ele se inclina para ver o que acontece nos céus. Os céus por si próprio, nós já não conseguimos medir. A Bíblia diz que Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Sabe por quê? Porque Deus está de olho em você. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Aquele que tem vida íntegra me servirá. Aquele que tiver integridade, meu irmão, integridade é qualidade daquilo que é inteiro. Aqueles que se entregam inteiramente na presença do Senhor, a Bíblia diz que servirão a Deus.
Ele se inclina para olhar para você. Ele se inclina para ver qual é o teu problema, qual é a tua situação, qual é a tua necessidade, meu irmão. A Bíblia diz que Deus é infinitamente maior do que os céus e a terra, se inclina para contemplar. E ainda assim, muitas vezes, nós fazemos de Deus menor do que o problema que a gente tem. Muitas vezes a gente faz isso. A gente olha para o problema que a gente tem e faz de Deus menor do que Ele. Meu irmão, não existe Golias que seja maior do que o Deus que você serve. Não existe gigante que seja maior do que Deus que você serve. Não existe vício que seja maior. Não existe, meu irmão, tragédia que aconteceu na tua vida que seja maior do que o amor de Deus que acontecerá e virá sobre você se você for íntegro, inteiro na presença dEle. A Bíblia diz, meu irmão, que Ele ergue do pó o necessitado. Qual é a tua necessidade? Foi pro pó? Caiu? Está prostrado? A Bíblia diz que Ele ergue do pó o necessitado. A Bíblia diz que Ele tira do lixo o pobre e coloca para comer, para estar na presença dos príncipes do seu povo. É por isso que você vê, meu irmão, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde é a igreja verdadeira, alguém chegar com a vida destruída, do lixo, da lama, da miséria, muitas vezes, seja no lixo da pornografia, seja no lixo, seja lá qual for o lixo, ele chega, meu irmão, e a Bíblia diz que o Senhor põe ele assentado, junto aos príncipes do seu povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é príncipe, e a Bíblia diz que Ele põe os príncipes assentados, e a Bíblia diz que Ele faz o Deus que você serve da mulher estéril uma feliz mãe de filhos. Dá um lar à mulher estéril e faz dela uma feliz mãe de filhos. Será que você nunca viu alguém viver isso? Será que você nunca viu testemunhos do Senhor, testemunhos de pessoas que estavam no lixo, que estavam na sarjeta, que estavam na necessidade, que estavam na deficiência total de vida? De repente, meu irmão, a vida dessa pessoa mudou. Você nunca viu isso? É o Deus que nós servimos, que está nos altos céus reinando, mas contempla, se inclina para contemplar qual é a tua necessidade de mudar a tua vida. Se Ele fez pelos outros, Ele fez por você, Ele vai fazer por você também. Você também tem um projeto. Deus também tem um plano para a tua vida nessa noite. E por isso, meu irmão, eu gostaria de orar com você. Eu quero orar com você que chegou aqui nessa noite sem saber onde você construiria a sua vida, ou construindo a sua vida, a sua história em coisas erradas. Hoje você recebeu da parte do Senhor uma palavra dizendo que o local certo para você escolher construir tudo o que você deseja chama-se Jesus Cristo, a rocha. Se você, meu irmão, quer escolher nessa noite Jesus Cristo para construir todos os seus projetos sobre esta rocha, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse à frente. Quero orar também, meu irmão, por você que recebeu um plano do Senhor. Você que recebeu um plano do Senhor, mas você tem feito outras coisas, tem agido fora dos princípios da palavra. Hoje, meu irmão, você vai decidir andar de novo segundo a planta de Deus para a tua vida. Aleluia. O projeto de Deus para a tua vida. O projeto, a palavra do Senhor. Andar e escolher viver por essa palavra. Eu quero que você também saia do teu lugar e venha à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. E para terminar, eu quero também orar com aqueles que estão aqui dentro e que querem consagrar algum projeto a Deus. Você já conquistou algo? Você já chegou a algum lugar? Você está empreendendo alguma coisa? O empreendedorismo é algo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Ele nos faz ter essa necessidade de crescer. Você já tem chegado a algum lugar, mas hoje você quer consagrar todos os teus projetos, os teus recursos, o que o Senhor já te deu ao Senhor. Você quer consagrar hoje. Eu quero que você saia também, venha à frente e nós vamos como igreja orar, e o Senhor vai abrir as portas em nome de Jesus. Neste lugar tu és real. Glória a Deus, adore ao Senhor. Vou me entregar totalmente
Glória a Deus. O teu toque, glória a Deus, abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, coloque na presença do Senhor. Teu altar, sacrificar. Coloque aquilo que você precisa colocar neste momento. O que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Apresente ao Senhor neste momento. Faça o que Salomão fez. Este texto que nós lemos foi uma resposta de Deus para Salomão. Mas antes disso, Salomão adorou, orou, colocou na presença do Senhor, derramou o seu coração. Faça isso neste momento. Deus virá com uma resposta para a tua vida também, em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha aleluia, herança. Senhor, estamos agora, Deus, na tua presença, Senhor. Estamos consagrando a ti, Deus, os nossos projetos, Pai. Estamos consagrando a ti, Deus, o desejo dos nossos corações. Estamos consagrando a ti, Deus, aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. E pela nossa ignorância, Deus, pela nossa falta de conhecimento, Senhor, nós não glorificamos a ti, Pai. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não leva em consideração. Mas hoje, com o conhecimento que nós recebemos, Senhor, nós estamos aqui nos arrependendo, Pai, derramando o nosso coração, dizendo: Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa pelos meus erros. Me perdoa, Deus, pelo tempo que eu vivi errado, Pai. Virá a unção, a graça, a misericórdia, a compaixão, o amor do Espírito Santo sobre a tua vida, que cobre todos os pecados, que apaga todo o erro. A partir de hoje você sai daqui com a conta zerada na presença do Senhor. Você não deve mais nada para o mundo. Você não deve mais nada para o diabo. Você não deve mais nada do teu passado. Hoje você está saindo daqui com um saldo positivo que se chama Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Por isso, Espírito Santo, passa, Senhor, sobre nós nesse momento o sangue precioso do Senhor Jesus, que nos livra, que nos liberta, que nos purifica de todo erro, Pai. Deus, aqui diante da tua presença, Senhor, nós também nos arrependemos, Pai, pelo conhecimento que nós temos, Pai, o projeto que nós recebemos, a tua palavra que nós ouvimos, e no nosso dia a dia, Senhor, nós tomamos atitudes que não são condizentes àquilo que o Senhor nos ensina. Erramos, Deus, não por falta de conhecimento, mas pela ansiedade muitas vezes. Erramos, Senhor, muitas vezes, Pai, porque nós tomamos atitudes sem pensar, Senhor. Nessa noite nós te pedimos, Pai, nos perdoa, nos purifica, nos liberta, Deus. Tira de dentro do nosso coração, Pai, a ansiedade. A tua palavra nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e pelas súplicas. Deus, nós estamos aqui com orações, nós estamos aqui suplicando, Senhor, apresentando os nossos pedidos a ti, Pai, crendo que receberemos de ti a resposta. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a tua igreja nesse momento, que haja, Senhor, resposta do Senhor, que haja o livramento do Senhor, que haja a provisão do Senhor, que haja, Deus, a solução necessária para cada alternativa, para cada questionamento que nós temos, Pai. Que haja o poder da tua mão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço neste momento, visita cada um de nós com teu Espírito Santo, Pai.
Não há nada, Deus, nessa vida que se compare ao Teu Espírito Santo dentro de nós. Somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus, e nessa noite queremos sair daqui, Deus, verdadeiramente consagrados como templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Vá conosco, Espírito Santo. Ande conosco, Espírito Santo. Onde nós andarmos, que nós sejamos verdadeiramente igreja, não um templo de paredes frias, não um templo imóvel, mas um templo que caminha cheio da virtude, da unção e da graça do Espírito Santo de Deus. Templo e santuário é o que nós somos e tomamos posse nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.